Quero apresentar para vocês um pouco da metodologia, da estrutura, de como eu enxergo o aprendizado da montaria, né? Quais são os níveis e compartilhar com vocês um pouco do projeto, né? Do Ara Santo Antônio, do Centro de Treinamento Santo Antônio, também da instituição e como eu entendo que o cavalo ele pode ajudar, né? De certa forma, eu vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos, né, ao longo desse período, que eu entendo que são muito importantes e que fizeram parte da minha trajetória no cavalo, né? E acho que o primeiro tópico, né, que eu vou abordar é a questão da montaria sem a embocadura, né? Então, como foi isso para mim? Qual foi a minha experiência, a minha trajetória e como que eu cheguei, né, até essa, que eu entendo assim até como uma nova modalidade, né, uma nova forma, né? Tem até a categoria que a gente criou, vai acontecer no Ziran Ranch a primeira vez, né, com premiação para montaria sem a embocadura, né? A gente pode usar qualquer tipo de equipamento, desde que ele não entre na boca do paciente, então não vale também corrente, não é o REC Moda. O objetivo é a gente ter ali um dispositivo que não gere desconforto para o cavalo. Obviamente, isso, na minha percepção, é algo que exige mais do cavaleiro, né? Para que você controle o cavalo sem embocadura, você perde aquela sua válvula de segurança. É como se você tivesse ali desarmado. O cavalo, ao ser, ele é mais forte, ele é mais rápido do que a gente, e esse mecanismo, né, do freio, ele muitas vezes ele pode servir para você chamar a atenção do cavalo, né? Por exemplo, se eu monto um garanhão e eu estou movimentando ele, de repente ele olha para uma égua, eu tendo um dispositivo ali para gerar um desconforto nele, né, vai fazer com que ele me obedeça e não tenha um comportamento que pode machucá-lo ou pode me machucar. Então eu não vejo errado o uso do freio. Mas como um cara que monta e monta há muito tempo, comecei a montar cavalo com 10 anos de idade, né? Aprendi com o Lu Moreira, que foi filho do Dito, que é o cara que domou o Cheio de Lio. Então, essa base, né, da montaria brasileira, como eram feitas as domas, né? Já tinha começando naquela época a doma racional, né? O Lu era um cara que trabalhava muito bem ali os cavalos no redondel e sempre com a embocadura. Eu tive um primeiro cavalo que eu montei sem embocadura, que foi o Festival. Eu até depois desse vídeo eu vou pedir para o pessoal ilustrar ele aqui com as passadas aqui do festival. O festival era um cavalo, meu pai comprou ele, eu tinha 13 anos. Foi o cavalo que eu ganhei meu primeiro congresso, com 14. Esse cavalo, ele tinha a língua toda cortada e ele era montado de Heckmore. Então, assim, como ele tinha muito desconforto na boca, os caras, ele não cedia. E ele não cedendo, normalmente o peão ele aumenta essa pressão, né, naquele ímpeto de fazer o cavalo ceder. E se você tem um cavalo inteligente, um cavalo brioso, dificilmente ele vai ceder, né? E aí ele entra no mecanismo ou de luta ou fuga quando sob pressão. E ele acabou tendo esses cortes na língua e passou para o Heckmore. E ele era um cavalo que tinha uma característica interessante, ele só trabalhava de rédea solta. Você tinha que ser gentil até no Heckmore. Se você pegasse mais pesado nele, ele enfrentava o freio e ele entrava numa disputa. E ele foi um cavalo que espetacular. Era bom de baliza, bom de tambor e trabalhava no Heckmore. Então, desde aquela época, eu já tive essa experiência ali de montar, né? Sem embocadura ainda não era algo que eu olhava como eu olho hoje, mas já foi aplicado. Depois de, eu tive uma carreira, né? Fiquei durante até meus 29 anos, eu tive muito inserido no cavalo. Então, comecei ali com 14 anos, foi quando eu comecei as competições de um nível maior, foi quando eu ganhei o primeiro campeonato nacional, o primeiro congresso ali no ano, e dali para frente eu fui um menino que competiu em alto nível no tambor durante um bom período de tempo. Tive esse treinamento com o Decinho, onde é o fio hoje, foi eu que montei, né? Trabalhamos lá, chegamos a ter 40 cavalos, e a gente montava nos animais dentro de uma metodologia ali, utilizando, né, a embocadura. Mas eu percebia que quanto mais eu ia aliviando a mão e menos eu tinha contato na boca, melhor os cavalos trabalhavam. Quando foi passando o tempo, eu me casei, tive filhos e me afastei um pouco do cavalo e fui para a área da cirurgia. Então, eu dediquei aí uns 10, 15 anos, muito mais voltado na cirurgia do que para o cavalo, né? Teve uma fase de transição, que eu fiquei talvez aí uns 5 anos ainda montando e fazendo cirurgia,
Depois eu acabei me afastando do cavalo. Foi um período ruim para mim também, porque eu acabei engordando, né? Eu comia que nem peão e trabalhava que nem doutor. Aí a conta não fechava, né? Nisso eu fui ganhando sobrepeso. E com, né, o passar do tempo, aquilo foi me incomodando e eu voltei a montar. Só que quando eu volto a montar, eu já volto numa outra etapa. Eu já volto numa posição onde eu já sou pai, onde eu tenho a intenção de dar a oportunidade que eu tive enquanto criança para os meus filhos, de um lugar do entendimento de como foi importante o cavalo na minha trajetória profissional. O quanto esse cavalo fez essa diferença. E eu voltei a montar numa fase que, quando minha mãe faleceu, né, muitas dores, a questão do luto, né? Então, eu não tinha mais aquele foco que eu tive lá no início, que era a competição, que era ganhar a prova. A minha intenção era preparar os meus cavalos para que meus filhos pudessem montar. E aí, nessa ânsia de preparar os cavalos para os meus filhos montarem, eu não podia colocar eles sob pressão. É porque eu, como um cavaleiro experiente, se eu monto num cavalo e eu uso, né, a pressão, a espora, o tranco, se eu, de alguma forma, eu pressiono, é como se você estivesse achacando, usando força para, né, como se estivesse dominando um escravo. O cavalo, ele vai ceder, ele vai ter medo de você, ele vai respeitar e vai te obedecer durante um período de tempo. Em algum momento, se você pesa muito o pé na pressão, você vai ativar o mecanismo de luta ou fuga e o cavalo ele vai ou brigar no freio ou vai começar a empacar, algum problema acontece. Mas a grande dificuldade que eu percebi é como é que eu monto nesse meu cavalo e aí eu saio de cima do cavalo e coloco uma outra pessoa para montar. Então, os cavalos que eu montava e que eu percebia que eles estavam ali controlados, né, por esse medo ali, né, o treinador que se impõe, quando ele sai de cima do cavalo, e ele põe uma criança, põe uma mulher, o cavalo ele não tem mais aquele, é como se você tivesse um escravo que não tem mais o feitor com o chicote na mão. Você acha que ele vai trabalhar do mesmo jeito? Ele vai testar esse feitor, daqui a pouco vai mandar pra puta que pariu e vai brigar, né? Ou talvez ele até descarregue tudo que ele recebeu nessa pessoa. E é o que às vezes acontece no cavalo. O cavalo ele é treinado por alguém, aí monta, aí ele morde o outro, dá coice, começa com comportamentos inadequados que ele fica como se fosse aquele sentimento de vingança da pessoa. E, obviamente, é uma coisa até meio intuitiva, quando você trabalha o cavalo com menos pressão, quando você se diverte mais com ele na pista, quando você faz com que o treino seja prazeroso para ele, mentalmente, emocionalmente, o cavalo ele fica mais tranquilo. E aí o cavalo também está mais aberto a ser guiado e a ser direcionado por uma criança, por alguém que não esteja a necessidade de usar essa energia, né, do medo para controlar. Então a gente cria uma comunicação, né? Eu fui entendendo que é possível você criar uma comunicação com o cavalo baseada em conceitos de fraternidade, de mutualismo, né? Você está cuidando do cavalo, você também recebe esse cuidado. Isso acontece nas relações humanas, né? Se eu tenho alguém que trabalha aqui comigo, o Joelson, rapaz, eu cuido dele. Ele também cuida de mim, ele também cuida do espaço, né? Então, cada um tem a sua posição, né? Eu tenho diálogos com os meus cavalos, né? Eu falo, cara, vocês estão aqui, eu cuido de vocês, vocês estão dentro desse espaço, né? Quem manda aqui sou eu, mas eu estou aqui para cuidar de vocês também, eu preciso que vocês trabalhem, né? Como eu estou solicitando, né? E muitas vezes eu até dentro de diálogos internos, eu fui encontrando caminhos, como se os cavalos estivessem me direcionando, né? A famosa, essa coisa da montaria sem embocadura. Eu aprendi com a famosa. Né? Nesse período que eu estava com a minha mãe, né, falecida, naquelas dores, eu vim aqui para o Aras e eu simplesmente montava meus cavalos sem aquele objetivo de competição. E eu fui percebendo que a cada montada, o meu nível de comunicação com ela estava melhor. Então, assim, no começo eu pedia para ela parar, ela demorava, né? E aí eu ia ensaiando, pedindo parada, né? Pedia para ela fazer um movimento, às vezes ela não entendia. Com o passar do tempo, os meus comandos ficavam mais suaves e ela ficava mais sensível a essas respostas. Eu falei, puta, da hora, cara. Nossa, minha égua tá trabalhando muito bem. Então, isso foi assim um período de 6 meses, um ano, né? Mexendo ali sem essa perspectiva de competições.
E isso foi fazendo com que a égua ficasse muito boa. Aí eu levei ela para uma prova, né? Vou até compartilhar aqui, deixa eu compartilhar a tela. Essa provinha aqui de Jaú. Essa aqui foi, acho que, a primeira ou a segunda prova da famosa. Aqui, ó. Aí eu fui para a primeira passada com a famosa. Nessa época ela estava com 3 anos. Ela tá lá com a gamarra, né? Uma passada um pouco mais controlada, né? A mãozinha bem leve. Você percebe ela concentrada, né? Estoura pesada, fez esse 18-0. Falei, beleza, né, cara? Ela tá bem, né? Agora vamos para cima dela. É que eu já dei aquela animada, né? E a famosa, ela é uma égua que ela é muito rápida. Eu falo que ela é do elemento fogo. Ela, você não precisa pedir para ela correr. Você tem mais preocupação em concentrar ela para ela trabalhar do que em fazer ela correr, né? E aqui eu já pressionei ela um pouco mais, embalei, e aí chegou lá, eu peguei ela, ó. A hora que eu pego na boca, ela vai para cima. Ó, pego na boca, ela briga para cima. Ela esparramou nos 3 tambores. Ela tava, nessa época eu ainda não montava sem freio, né? Ainda não tinha essa coisa do side pull. Foi um processo, né? Como que eu aprendi esse negócio? Não é, isso daí não parte de um lugar, as pessoas estão usando freio. Não, cara, foi uma solução que eu encontrei para a famosa frente a essa situação. Então, tipo, eu voltei com ela para casa, aí quando eu chego aqui, eu vou montar nela e falo, puta égua, mas por que que você... Eu tô aqui ensaiando com você, mexendo, tô treinando, você tá trabalhando bem, a hora que você chega na hora do festival lá, que tá na frente de todo mundo, você me chacoalha a cabeça, vai passar um puta vexame desse, porra. Vai te lascar, égua, eu fico cuidando do você, conversando desse jeito mesmo, parece que é um negócio meio de maluco, talvez até, né, seja para alguns, mas eu entendo que de certa forma o cavalo tá ali. E aí, eu falando nisso ali, conversando com ela, aí a hora que eu acabo de falar, ela começa, tira esse troço da minha boca. Você não fica me agarrando aqui, lá você me dá 3, 4 rosetadas e me puxa no meio do giro lá, você quer que dói, porra? Tá bom. Aí eu peguei intuição, né? Da onde vem essa voz? Vem de dentro daqui mesmo, sei lá de onde vem. Mas ela veio e falou esse trem comigo. Eu fui lá, botei um cabrestinho nela. E fui trabalhar no cabresto. Aí no começo eu pedia parada, não tinha o freio, demorava um pouquinho mais tal. Mas daqui a pouco, cara, ela começou a sintonizar comigo. Ela aquecia, meu, vestido, parecia que plugava. E à medida que eu ia aquecendo, a posição, o tônus do meu corpo, ela ia acomodando. Aí eu fui trabalhando dentro de uma mentalidade aonde o meu treino tinha que ser bom para mim, bom para ela. Eu preciso criar um treino que trabalhe a mente da égua. Tem que ser legal, ela tem que gostar de estar comigo. Se não for prazeroso para ela, meu, é que nem namorar. Não dá pra falar, vamos namorar, mas tá gostoso só pra mim, pro outro não tá legal, pô, tem que dar uma revisada em alguma coisinha aí, tem que ser bacana pra todo mundo, né? É uma dança com o bicho. Segundo, eu preciso preparar o físico dele. Você não vai pra academia? Você não quer ter um corpo sarado? Você tem um cavalo, o cavalo tá parado faz 3 meses, aí o cara vem aqui e quer correr o cavalo passar correndo. Ontem nós fizemos um treininho com o Gustavo, nós temos um mentor da terra aqui, que é o cara que cuida do departamento do corpo. Ele é um cara maromba, o Gustavão, preparador físico, educador físico. Ele é o cara, né, que cuida do elemento terra. Então, quando eu olho para o meu treino do meu cavalo, eu também olho para esse elemento terra, né, esse corpo físico, como que eu estou cultivando ele?
Se eu quero um cavalo de tambor, um cavalo atleta, eu preciso ter um cavalo forte, eu preciso ter um cavalo preparado. E para isso, eu tenho que galopar ele, eu preciso fazer exercícios. Então, às vezes, eu vou fazer um exercício de funil. Eu não estou só treinando a cabeça do cavalo, eu não estou só treinando a minha capacidade de se conectar com ele, eu não estou só treinando a minha capacidade de direcionar, ensaiando, que nem uma dança. Você fala, nós vamos dançar no final de semana aqui, vamos ensaiar os passos primeiro? Além desse ensaio, eu também tenho o fortalecimento muscular. Então, o treinador, quem está ali olhando para o treinamento do cavalo, ele precisa criar um modelo de treino que contemple essas estruturas. E assim eu fiz com a famosa. Só que eu fiz sem freio. Então, o que eu trabalhava com ela? Fortalecimento muscular. De que forma? Sequência de funil. Controle de velocidade. Em volta da pista no 12. Liberava a ré desse trem sem nada. Para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, uma, duas, três, volta correndo. Acabou de correr de cima ali, ó. Ensinando ela a acender a temperatura e voltar mais junto comigo. Sabe aquela coisa que às vezes de manhã você fala, o teu filho tá dormindo, você fala, bora, 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 vamos, levanta. E vamos para lá, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Acalmou. E eu fui percebendo que eu cada vez mais passava a ter um controle sobre essa velocidade, sobre o campo emocional dela, sobre o corpo. E essa relação foi se tornando mais profunda, né? Hoje eu monto nas éguas o treino, cara, eu não erro um giro na famosa, se eu ponho para fazer, porque eu sei dirigir ela, ela se submete à minha direção. Você não consegue dirigir um carro, você sai daqui, você vai para São Paulo, você não vai errar a passada, você não depende só do cavalo. Existe o que a gente chama de conjunto, mas o conjunto ele é construído. Então, para montar, né, sem a embocadura, o treinamento ele precisa ser um pouco diferente. Você precisa ter um cavalo extremamente confiante em você e você precisa confiar no cavalo. Eu acho que o cerne, né, do nascimento dessa modalidade, né, ele parte, pô, né, peraí, você montar no seu cavalo sem a embocadura é algo mais difícil, né? Você perde essa válvula de segurança. Talvez você não possa ser tão agressivo. Se você der duas, três pancadas ali, o cavalo ele pode aumentar a temperatura demais, ele não vai te obedecer. Só que aí talvez ele tenha com razão, para que que você precisa, né? Você consegue ensinar o cavalo a correr sem precisar bater nele, né? Você pode trabalhar, né, de uma forma mais harmoniosa. E eu entendo que a montaria sem embocadura ela pode proporcionar isso, além de ser um desafio maior para aquele que está competindo. Você vai precisar mudar essa configuração. E uma das coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo é que os animais eles passaram a ficar muito mais dóceis, mais calmos. Olha a passada aqui da famosa, depois da adaptação, né? Então, fui lá, fiz primeiro um. E aqui ela não tá nem com aquele side pull de alavanquinha da Ju. Isso daí é só uma. Essa aqui foi a primeira vez que eu corri com ela sem freio. Aqui ainda tava até meio veiaco. Falei, rapaz, como é que o cego vai se comportar, né? Tá ali logo, correr, música, né? Olha o tanto que ela, a diferença daquela primeira passada para essa. Aí falou, ah, Daniel, 17.500, hoje não ganha mais nada, né? 17. Cadê? Tem uma outra passada dela, acho que aqui tá do 17.100. Não ganha mais nada. Às vezes, até que ponto, cara? Sabe? Vale a pena eu falar, vou abaixar esse tempo dela, levanto ela sob pressão, pressiono demais, aí acontece lesão. Aí a cabeça dela explode, o cavalo começa a negar, aí começam a aparecer os problemas que são causados pelo excesso de pressão, né? O excesso de pressão, ele sempre vai causar dois tipos de reação. Ou é luta, ou é fuga.
Depende do temperamento do cavalo. Se você tem um cavalo que é mais colérico, mais energia do fogo, ele vai brigar com você, ele vai dar tranco no freio, ele vai virar o demônio, vai querer te morder. Tem uns trem que você não consegue arrumar depois. O bicho fica tão selvagem, tão traumatizado que você não consegue mais arrumar. E quando o cavalo ele é mais calmão, ele afina. O cavalo é mais assim, fleumático, né? Elemento água, ele tende a não querer ir, ele não vai, você pode bater nele para fazer o que você quiser, ele vai negar e ele vai empacar, ele vai falar, não, não quero. Já no passo que quando você tira essa pressão, meu filho monta na égua sem embocadura, ele controla ela. Aí fala, não, mas não é perigoso você colocar uma criança de 7 anos num cavalo sem o freio. Desde que ele saiba controlar a própria mente, a própria emoção, o próprio corpo e desenvolver a voz de comando, ele consegue. Eu trago às vezes pessoas adultas que montam no cavalo que não conseguem controlar o cavalo. Mas o Dani ele já está proeficiente no conteúdo que a gente chama de Pegasus, que é a forma de você se conectar com o cavalo. A gente se conecta com o cavalo através. Aí eu entro um pouco num lado que é do autoconhecimento, que vem um pouco dessa coisa mais holística. Vocês já ouviram falar dos chakras? Né? Nós temos as 7 chakras. Né? Cada chakra ele representa um dos elementos. Então nós temos o primeiro chakra, que é o elemento terra, chakra base. Esse elemento terra nosso, ele se conecta ao chakra cardíaco do cavalo. Você se conecta como se fosse ali ao coração do cavalo. Aí nós temos o nosso campo emocional, que é o segundo chakra. Se ele está desalinhado, você não consegue também controlar o cavalo. Se você não controla suas próprias emoções, se você não interage emocionalmente bem, você vai ter um desalinhamento. Né? Por que que o Dani sobe na famosa e ele controla ela? Se ela ficar um pouquinho mais ansiosa, ele vai para a polaridade oposta e ele acalma ela. Ele sabe como ele tem que se comportar e a égua responde. Se você tem uma pessoa que não tem esse controle emocional, Cezão que nunca montou, né? Vai montar a famosa, dá uma sapateadinha nele, chacoalhou o corpo, vai mexer no campo emocional de um jeito que eu vou cair. Você já se vê caindo, você mexeu, e aí, ao invés dela se acalmar, ela vai entrar em ressonância com essa ansiedade. E aí, às vezes, aí o cavalo dispara, fala, rapaz, por que que a égua disparou? O Danizinho monta, depois dela correr, e ele controla ela, e eu ponho outro cara que não controla o campo emocional. Então, o cavalo ele também se conecta nesse chakra. E se o seu está desalinhado, o dele também desalinha. Se você não está neutro emocionalmente, o ideal para você montar o cavalo é estar neutro. Para que você perceba a emoção dele, e aí, a partir da emoção dele, você alinha a sua. Ah, tô com meu cavalo, tá sonso. Meu cavalo tá demais. E essa é a oportunidade da gente ir trabalhando esse campo emocional. E é o desenvolvimento emocional. Na verdade, os grandes tesouros da montaria, do aprendizado da montaria, da gente trazer a família para o cavalo, é dar a oportunidade da pessoa desenvolver esses, como se fossem equipamentos, né, que a gente tem, e aprender a interagir através do corpo físico, que é o elemento terra, com o cavalo. Como é que você interage através desse corpo físico? Eu vou criando comandos, eu estabeleço linguagem. Então eu associo, eu ponho meu corpo para frente, eu peço para o meu cavalo andar, eu dou um estímulo físico ali para ele. Chega um momento que ele entende, fala, ele pôs o corpo para frente, ele quer que eu vá para frente. Ele pôs o corpo para trás, ele quer que eu venha para trás. Ele pôs, pisou para cá, ele quer que venha para cá. Ele levantou a rédea, ele quer esse movimento. Ele deu um comando, ele está me mandando ir para frente. Som, a gente interage no elemento terra através dos 5 sentidos. Então tudo que você dá de comando para o seu cavalo através dos 5 sentidos é elemento terra. A pressãozinha na espora. Você pode usar espora? Pode. Você pode até usar freio? Pode. A questão não é a ferramenta. A ferramenta é como se fosse uma arma. Uma arma na mão de um pai para proteger a família, tá tudo certo, velho. Ele só vai utilizar numa situação de proteção. Preparar um cavalo é como treinar um filho, como educar um filho. Você pode usar força para educar um filho? Cezão, você que é psicólogo. De preferência, não. Né? Não. Mas se for, quando que é preciso? Quando que é preciso e quando que tá tudo bem você utilizar a força? Tá entendendo a forma suave de agir. Assim.
a forma suave. Eu trago o seguinte ponto, que é quando eu uso força, às vezes, no cavalo ou em outras situações. Se a criança vai se machucar ou machucar alguém, eu vou intervir. Ah, o meu filho ele vai querer bater no outro. Filho, que se exploda, eu vou me embolar com ele. Ele pode, sei lá, quantos anos ele pode ter. Eu não vou deixar ele fazer, eu vou utilizar a força. Se ele vai se machucar, não vou permitir também. Meu cavalo, ele quer me machucar, ou quer machucar. Não, não vou permitir. Ele vai ser punido de formas diferentes. Mas essa punição, ela não é aquela coisa para machucar. É para você chamar a atenção do cavalo, né? No momento que o cavalo está no comportamento ruim, você pá, doeu. Ele olhou para você. Ou seja, ele estava atenção na égua. Eu falou, atenção aqui é comigo, cara. Ei! Olhou para mim. Eu não quero esse comportamento. Presta atenção, porra. Aí eu converso mentalmente, converso emocionalmente. Estão percebendo como tá o meu tom com ele aqui? Aí ele, pá, então, foi acalmando, fez ali o que eu quis. Falei, é isso aí, meu companheiro. Porra, não precisa. Eu tô aqui em cima, você vai me machucar, cara. Você vai machucar o trajeto, isso não é um comportamento no cavalo. Se for ter um comportamento assim, você não vai ser aceito em lugar nenhum. Se você ficar aqui e não prestar, filho, não vai servir, você vai pra mortadela. É que nem gente que não serve, vai pra cadeia, vai pro caralho, vai fazer o quê com o trem que não presta? Você tá aqui pra o treinador, né, o dono do cavalo, a pessoa tem que ter uma visão, cara, que o cavalo ele é um ser e ele precisa ser lapidado, ele precisa ser construído, você precisa direcionar o comportamento dele para que seja um comportamento bom, para que ele interaja com os outros. Eu estou conversando com o cavalo aqui, eu falo, ó, filho, eu só preciso deixar você, né, ciente de como você vai interagir com as outras pessoas. E quem eu vou trazer aqui, eu vou ensinar a se relacionar com você desse mesmo jeito. A mesma linguagem que eu estou aprendendo contigo, depois de conseguida, eu vou passar ela para o cavalo. Deixa eu comentar aqui a pergunta aqui do Murilo, já responder, sobre o side pull. Depois nós vamos pegar a ferramenta, né? O que vai poder usar no Zirão, o que vai ter na categoria. A gente não quer metal, né? Não quer barbela de metal, não quer barbela, né, nem corrente de moto em cima. Então, pode ser utilizado couro, pode ser utilizado corda, pode ter uma corda de laço, até trançadinha, né? Pode ser feito, que é um estilo de uma gamarra. Tudo isso daí pode ser utilizado. Só não pode ter embocadura. Tem um sisteminha também que o Murilo comentou, que é um com cordas, né? E que ele às vezes aperta ali um pouquinho, sem problema. Ele é mais ou menos o mesmo mecanismo da alavanca. Depois eu quero até que você desenhe, que você sabe fazer esse. Tô com as cordas ali, vou tentar fazer um aqui, Aí a gente usa. Porque assim, o objetivo é o quê? Você tá ali com um cavalo e você não tenha esse mecanismo, né, do freio para que você passar esse vai ser natural. natural. A gente quer essa passada mais natural. A gente até não assim, pode usar espora e pode usar o rei. A gente só alerta, cara, para ter um certo nível de cuidado, porque as pessoas estão acostumadas a ter a espora e o rei para fazer correr, mas tendo o freio para fazer parar. Exato. Né? A gente não vai ter Então, quando você, às vezes, passa um pouco do ponto e você não tem essa... Você usou a dor para fazer o cavalo correr. Eventualmente, você precisa usar a dor para fazer ele parar. Né? A gente não vai ter. Então, aí os treinadores. É importante também todo mundo entender que a responsabilidade é de quem está montando. Né? Nem eu, nem o Ziran. Né? Quer montar de cabresto, monta. A gente faz isso em casa, a gente treina, né? Faz do jeito que você quiser. Né? Mas é a sua responsabilidade. E é importante entender que, na nossa perspectiva, a montaria sem embocadura ela é mais difícil, talvez mais arriscada também. Né? Então, assim, não é. Dá para criança montar de side Eu pull? ia acabar de fazer essa pergunta. Vai ter alguma... Vai. Nós vamos, assim, na verdade, nós vamos ter a categoria aberta, a categoria jovem e a categoria amador. As pessoas vão poder inscrever na categoria normal e fazer a categoria side pull, ou fazer só a side pull. Perfeito. Né? Na categoria. Pode correr concomitante ou pode fazer essa inscrição, né, paralela. E aí, essa passada,
ela vai somar tempo para as duas categorias. Perfeito. Nas primeiras etapas, a gente vai oferecer uma cobertura do castanho red para o melhor tempo beachless. E no campeonato, a gente vai colocar uma cobertura para cada uma das categorias. Perfeito. Né? Como uma forma de incentivo. Tá bom. Né? Porque o objetivo da categoria não é brigar, não é, na verdade, mostrar o trabalho de um jeito que eu particularmente prefiro montar. Hoje, assim, as minhas éguas, eu coloco os meus filhos para correr porque eu conheço. E não são todas as éguas que eu coloco, porque aí a posição é do treinador. Eu tenho assim, a Cleo, é uma égua que meu filho monta, ela já tem o temperamento mais calmo, famosa, já é uma égua mais rápida. Precisa ser alguém um pouco mais cavaleiro. Então, para correr a prova, talvez não seja o momento. Então, aí é o treinador que precisa direcionar. Eu acho que é importante também treinar em casa, né? Um pouco do que eu estou falando aqui dos exercícios. Não é uma aventura, né? Tem que ser construído, tem que ter uma preparação, né? Talvez no futuro seja uma opção é mais uma ferramenta vindo aí. Existem muitas pessoas que não gostam, né, dessa sobrecarga, dessa pressão. Muitas pessoas estão percebendo que com a pressão muito grande no cavalo, você mata longevidade, você dificulta temperamento, você dificulta a adaptação de cavaleiros menos experientes. E ninguém quer isso. Você quer um cavalo, um potro, para ele correr o posto futuro e daqui a pouco ele manca e não corre mais? Não. Longevidade. E aí, para ter essa longevidade, se a gente tem um treino e não sobrecarrega, se você faz as passadas dentro de um limite, né, de não exagerar, vai embora. Meus erros aqui não deixaram de correr uma prova nunca, estão sempre bem, estão sempre tranquilas, mas elas estão sempre preparadas, têm atividade física, se alimentam super bem. Existe todo um programa de treino para elas. Ótimo, perfeito. Chegou um pessoal novo aqui, então eu vou dar só uma recapitulada rápida para a Isa, para a Fer, para a galera sintonizar aqui no que nós estamos falando. Vamos lá. Eu falei um pouco sobre a montaria sem freios, né, que é uma das coisas que a gente vem trazendo. Eu acho que dentro de tudo que eu construí aqui no Aras, o maior tesouro são as éguas, são os animais treinados. É importante entender que quando você prepara, estabelece uma linguagem com o cavalo e você ensina ele, ele vai ser mais proeficiente. Você agrega valor. O cavalo ele é um bicho que é como se você pudesse pegar um Fusca e transformar ele numa Ferrari. Mas isso depende do que você ensina para ele. Então, essa trajetória de construção do treinamento desses animais é o que eu entendo como o maior tesouro os próprios animais. Porque quando você monta a longo prazo, estabelecendo uma comunicação correta, ensinando na postura de professor do cavalo, que aí é o personagem, é a figura que eu chamo de Kiron. Nós temos 4 programas de treinamento aqui no Aras. Todos eles se baseiam dentro dessa metodologia, nessa visão da gente montar no cavalo sem utilizar essa energia do medo, criando uma relação harmoniosa de maneira mental, emocional, que você possa ter um controle do cavalo partindo dos princípios de fraternidade, mutualismo, numa relação mais harmoniosa. Esse é o cerne do negócio.